A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no nosso mini curso a respeito de pregação. Nesse mini curso, nós vamos te ensinar o passo a passo completo para você fazer uma pregação do absoluto zero. Isso independente se você já prega há algum tempo ou se está começando a pregar agora. Se você cursou teologia ou não cursou, se você conhece muito da Bíblia ou pouco. Eu tenho certeza que cada aula do nosso minicurso vai ser capaz de transmitir esse passo a passo completo para você fazer uma pregação do início ao fim. Vale a pena mencionar que são 3 aulas e cada uma delas tem uma sequência lógica. Por isso é importante que você assista elas do início ao fim, aula por aula, para recolher o máximo de aprendizado possível. Essa é a primeira aula que você está assistindo. As outras 2 foram enviadas diretamente no seu e-mail. Por isso, entre no seu e-mail e clique no link para poder assistir às outras 2 aulas. É muito importante que você não perca esse conteúdo. Eu quero deixar para você também um convite para participar do nosso grupo exclusivo de pregadores. Tem um botão logo abaixo dessa aula que você pode clicar e participar desse grupo gratuitamente. Lá nós postamos conteúdos diários a respeito de pregação, por isso que é muito importante que você participe para aprender mais e ter mais conhecimento a respeito daquilo que Deus comissionou você para fazer, que é a pregação do Evangelho. Lembrando também que existe um campo comentário logo abaixo, nessa mesma página que você está assistindo essa aula. Deixe o seu comentário, porque isso é muito importante para nós, sabermos se realmente esse mini curso ajudou você passo a passo para fazer uma pregação. Nós lemos e respondemos o máximo de comentários possíveis. Bom, agora dito isso, é o momento de nós assistirmos a aula. Por isso eu preparei uma apresentação no meu computador e eu quero entregar o melhor para você a respeito de fazer uma pregação do início ao fim. Vamos para a aula. Então vamos lá. Nessa primeira aula você vai estar aprendendo sobre oração e estudo bíblico. E para começar essa primeira aula eu quero falar um pouco mais sobre quem sou eu. Bom, eu me chamo Felipe Bernardino. Eu sou fundador da Enfoque Bíblico, que é um dos maiores sites de ensinamento cristão. Nós já alcançamos mais de 2 milhões de visitas por ano em nosso site. Nós estamos em crescimento e, se Deus quiser, vai ter mais e mais pessoas sendo alcançadas pela palavra de Deus através da Enfoque Bíblico. Em nosso canal do YouTube, nós já alcançamos mais de 1 milhão de visualizações através das nossas pregações, dos nossos estudos bíblicos. Em meu ministério fora das redes sociais, eu passei por lideranças como obreiro, cooperador, missões e evangelismo, vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical, primeiro superintendente, professor e sempre pregador do Evangelho. Então eu jamais deixei de pregar o Evangelho. Daí você pode se perguntar, tá bom, Felipe, o que você faz hoje em dia? Hoje em dia eu me dedico exclusivamente ao ensino da palavra, tanto por meios sociais, que é o que você está vendo, através das nossas aulas, através do nosso site, através do YouTube, através do Instagram, enfim, tantos por meios sociais, como também presencialmente, valorizando cada oportunidade que Deus me dá. Quando você olha para uma história assim, parece que tudo foi mil maravilhas, parece que eu comecei e já me tornei um pregador de uma hora para outra, já comecei a ensinar de uma hora para outra, mas eu quero te dizer que não foi assim. Eu nem sempre tive resultados na pregação. E para você entender um pouco mais sobre o que eu estou querendo dizer, eu preciso te contar uma pequena parte da minha vida. Eu comecei a pregar quando eu tinha 15 anos de idade. No início foi muito difícil aprender a pregar sozinho. Então, como você pode perceber, eu comecei a pregar quando eu ainda era um adolescente, 15 anos de idade. E logo no meu primeiro ano como pregador, eu costumava ministrar todos os meses. Após algum tempo já dedicado à pregação, recebi um convite para ministrar em um congresso. Então você percebe que logo quando eu comecei a pregar, eu recebi diversos convites. Aliás, eu era um adolescente, 15 anos de idade. E isso, querendo ou não, chama a atenção da igreja, chama a atenção dos ouvintes. É um adolescente pregando a palavra de Deus. E eu costumava ministrar
todos os meses. Teve semanas que eu ministrava de 4 a 5 vezes somente na semana. E depois de passar dali alguns meses, vamos colocar aí de 3 meses, 4 meses aproximadamente, eu recebi um convite para ministrar em um congresso que era dos adolescentes naquela época. Eu aceitei esse convite na hora, cheio de convicção, achando que realmente estava preparado para aquela ocasião, mas mal sabia eu o que iria acontecer. E olha isso, aconteceu o que eu não esperava. Minha pregação foi simplesmente um desastre. Então eu estou te falando que eu ministrava todas as semanas, ministrava todos os meses, mas mesmo assim a pregação foi simplesmente um desastre. Eu lembro que a minha voz não saía direito, eu lembro que eu tremia, eu lembro que eu suava frio, fiquei com vergonha daquela situação, de como eu estava reagindo a ela, e o pior de tudo, eu não consegui transmitir a mensagem da maneira que era para ser transmitida. Então foi simplesmente um desastre. E eu não queria passar por aquela vergonha novamente. Eu lembro que eu cheguei em casa depois daquele dia e uma das orações que eu fiz foi: Deus, eu desisto. Eu não nasci para pregar o evangelho. E aí o Espírito Santo encheu meu coração e de alguma forma ele me deu forças para poder continuar. Só que agora eu não queria passar por aquela vergonha novamente. E aí eu comecei a procurar por uma solução, comecei a procurar por um jeito de ministrar uma mensagem que realmente tivesse eficácia e não fosse só barulho ou só palavras jogadas ao vento, mas que realmente transformasse a vida dos ouvintes. E aí aconteceu o que eu considero o diferencial no meu ministério. Hoje sei que tudo poderia ter sido diferente na minha vida se eu tivesse tido a oportunidade de aprender o passo a passo para fazer uma pregação bíblica. Mas eu não sabia como, nem por onde conseguir isso. Então eu sei, olhando para o meu passado, que tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse tido a oportunidade de aprender realmente como fazer uma pregação. Você não encontra por aí de maneira fácil alguém ensinando sobre como fazer uma pregação, e muito menos um material com qualidade em cima disso. Então imagine, se hoje em dia nós já não conseguimos, imagine quando eu tinha 15 anos, há anos atrás. Era muito difícil conseguir um material que ensinasse a respeito de pregação. Mas todos esses percalços só me fizeram entender que eu precisava estudar mais, buscar formas de realmente me tornar um pregador qualificado. Assim, eu resolvi ir atrás do meu sonho. Decidi cursar teologia, li vários livros juntamente com a Bíblia, fiz muitos cursos e assisti várias palestras para adquirir todo o meu conhecimento. Então, eu não me conformei em ter o ministério que eu estava levando, eu não me conformei em pregar uma mensagem que não era verdadeiramente autêntica, que não era verdadeiramente bíblica, que mostrasse Cristo, que mostrasse a transformação através do Evangelho. E aí eu comecei a estudar o máximo que eu consegui. Eu fiz o básico em teologia, li vários livros junto com a Bíblia, fiz cursos, assisti diversas palestras, ao ponto de eu conseguir aumentar, adquirir mais conhecimento. Mas depois de todo esse esforço, pude compreender onde errei e finalmente me senti preparado para o ministério e para ajudar outros pregadores a não cometerem os mesmos erros que cometi no início da minha jornada. Então eu louvo a Deus por tudo que eu passei, porque hoje eu tenho a oportunidade de ajudar milhares de pregadores, ajudar eles a terem um ministério verdadeiramente qualificado e não cometerem de forma alguma os mesmos erros que cometi no início da minha jornada. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, por isso que eu estou aqui, ajudando você através desse mini curso de pregação, onde nós falamos sobre como fazer uma pregação do início ao fim, passo a passo. Agora que você conheceu um pouco mais sobre mim, vamos direto para a aula. Nosso mini curso é dividido em 5 passos. E na aula de hoje, você vai aprender o primeiro passo, que é a oração, e o segundo passo, que é o estudo bíblico. Então, nas próximas aulas, você vai ver os 3
restantes. Por isso que eu digo que você tem que assistir toda a aula, do início ao fim, assistir uma por uma, a primeira, a segunda e a terceira, porque senão você vai pular um passo e não vai entender aquilo que Deus quer transmitir para a sua vida. E os 2 passos da aula de hoje são extremamente importantes, então não deixe de aprender com esse conteúdo. O primeiro passo para desenvolver uma pregação do início ao fim é a oração. E o que eu estou querendo falar? Oração é falar com Deus. Como que nós vamos querer pregar para a igreja de Deus se não falamos com Ele? Gosto muito de uma frase de um certo pregador que diz: quem não ora não serve nem para ser crente, quão dirá pregador. Então o que é oração, Felipe? Oração é você falar com Deus. Eu coloquei aqui, né? Oração é falar com Deus. E como que nós, como pregadores do Evangelho, vamos querer falar com a igreja de Deus se nós não falamos com o Deus da igreja? E aí tem até uma frase que fala assim: quem não ora não serve nem para ser crente, quão dirá pregador. E isso é uma verdade. Você, como um pregador, uma pregadora do Evangelho, deve ser alguém que ama orar, deve ser alguém que ama passar o tempo na presença de Deus. Eu concordo plenamente com esse argumento, essa frase, né? Se não conseguimos retirar 5, 10 minutos do nosso dia para orar, como vamos querer falar meia hora durante uma pregação? Sem oração não dá. Então você fica ali 5, 10 minutos orando e tudo isso produz muito na sua vida. Tudo isso ajuda você a ter crescimento espiritual, ajuda você a ter um crescimento ministerial. E aí você vai orando mais e mais e mais, quanto mais melhor, porque você vai estar falando com Deus e isso te ajuda demais. Agora, se você não retira 5 ou 10 minutos para orar ao Senhor, como que você vai querer falar durante uma pregação? Como você vai querer falar durante a pregação que dura 1 hora, que dura 30 minutos? Sem a oração não dá. E aqui eu trago um versículo para você. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu grifei a última parte que diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Existe um poder na oração. E é por isso que nós, como pregadores e pregadoras do Evangelho, devemos ser pessoas que amam orar, por causa desse poder e por causa dessa eficácia que existe na oração. Tem mais um texto bíblico que eu quero trazer. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, se você é um pregador que quer transmitir o Evangelho, ore ao Senhor, fale: Deus, eu quero transmitir o Evangelho. Peçam e será dado. Se você é uma pessoa que sente um prazer imenso em falar da palavra de Deus, fala para Deus: Deus, eu amo falar da tua palavra. Prepara oportunidades para eu estar falando da tua palavra. Peçam e será dado. Depois de analisar esses 2 versículos comigo, você consegue compreender que a oração de um justo pode muito em seus efeitos e aquele que pede vai receber? Você conseguiu perceber isso? Quando um pregador entende isso, ele não chega diante da presença de Deus como se fosse um todo-poderoso, mas ele chega reconhecendo a dependência de Deus em sua vida e sermão. Você vai ministrar a palavra de Deus, você depende plenamente de Deus. Não existe pregador ou pregadora sem a presença de Deus. Se você estiver sem a presença de Deus, você só vai ser um locutor, só vai ser alguém falando. Agora, se você tem a presença de Deus na sua vida, você vai ser um ministro íntegro do Evangelho. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Não adianta montar um sermão somente com conhecimento e sem oração, pois você pode até utilizar boas palavras no momento da pregação, mas não vai existir unção na sua pregação. Eu gosto de caracterizar a unção na pregação como a presença notória do Espírito Santo. Pode ter certeza que se você orou,
clamou a Deus por um texto para pregar, você vai ter a presença notória do Espírito Santo na pregação. E veja bem, existem aqueles pregadores, eu já escutei muito isso, que falam assim: eu preguei, mas Deus não me usou. Eu fui levar a palavra, mas Deus não me usou. E aí eu começo a olhar para a vida daquele pregador e a primeira pergunta que eu faço para ele ou para ela é se ele realmente orou, se ela realmente buscou a vontade de Deus quando foi montar uma pregação. Por quê? Porque se você é uma pessoa que ora para poder montar uma pregação, se você é uma pessoa que ora para desenvolver um relacionamento com Deus, significa que tudo que você for fazer, você vai ter a direção de Deus na sua vida. Você vai ter a direção de Deus nas suas palavras, você vai ter a direção de Deus no seu conhecimento, você vai ter a direção de Deus para cuidar de qualquer área da sua vida. E se você tem a direção de Deus no momento que você está elaborando uma pregação, significa que Deus vai falar por intermédio daquela pregação. Então é por isso que é importante nós orarmos, por causa que quando nós oramos, nós estamos na direção de Deus. E seja uma pessoa, duas, três ou todas que estão ali naquela ocasião que nós vamos pregar, elas vão sentir a presença de Deus. Elas vão entender a mensagem que você está pregando segundo o coração de Deus. Às vezes, pode ser que uma pregação que apenas uma pessoa vai receber, pode ser uma pregação que apenas uma pessoa vai receber. Mas se tiver oração, a presença do Espírito Santo vai ser notória nessa única pessoa e grandes coisas vão acontecer. Logo, quando você recebe o convite, a primeira coisa a qual deve fazer é ir orar. Recebeu o convite para pregar? Vai orar. E para você entender um pouco mais sobre a oração e nós finalizarmos esse primeiro passo, para não deixar essa aula muito cansativa, eu quero mostrar para você um vídeo de John Piper, que é um pregador extremamente conhecido, onde ele fala sobre oração. Então preste o máximo de atenção nesse vídeo, que eu vou assistir junto com você, e eu sei que Deus tem algo a ensinar para a sua vida a respeito de oração. And it's simply staggering that God would ordain, now get this, that God, the sovereign ruler of the universe, would ordain that prayers cause things. They do. Prayers cause things to happen that would not happen if you didn't pray. When James 4:2 says, you do not have because you do not ask, that does not mean you would have anyway even if you didn't ask, because I got a plan. The verse doesn't mean the opposite of what it says. It says you have not because you ask not. That means prayer causes things to happen that wouldn't happen if you didn't pray. This is why this is a staggeringly glorious privilege. If you do not avail yourself of the privilege of bringing to pass events in the universe that would not take place if you didn't pray, you are acting like a colossal fool. Aren't you? I'm just thinking logically here. If you are offered the privilege of engaging with God in such a way that your request could bring into being things that would not otherwise come into being, not to avail yourself of that privilege is folly of the highest or lowest order. That's why we pray. God is beckoning us into our share in the running of the universe. Do you not know that you will judge angels? Do you know who you are, child of God?
Bom, agora vamos para o segundo passo para desenvolver uma pregação do início ao fim, que é a leitura bíblica. Muitos pensam que ser pregador é decorar uma pregação e sempre que tiver a oportunidade utilizar aquele sermão que decorou. Fazendo isso, acabam ignorando a leitura bíblica diária que deve ter na vida do pregador. Então, pregar não é só decorar uma pregação. Quando você vai pregar, não é só aquele momento que você está aprendendo da Bíblia, não. Você tem que ter uma leitura bíblica diária. O pregador tem que ser uma pessoa que ama ler a palavra de Deus, que ama meditar na palavra de Deus. E ele não deve fazer isso só quando for pregar o evangelho, ele deve fazer isso todos os dias. Imagine o seguinte: existe pintor sem tinta? Existe carpinteiro sem madeira? Claro que não, porque tanto a tinta como a madeira são suas ferramentas utilizadas no dia a dia. Assim também é com o pregador. A ferramenta de Deus na sua vida é a Bíblia Sagrada. Quando somos levados também para analisar o que a Bíblia diz sobre o pregador e pregadora do Evangelho, eu me deparo com o texto que está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então olha o que Paulo escreveu para o jovem Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu fico imaginando Timóteo pensando, quando está lendo esse versículo, o seguinte: mas como que eu vou me apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado? Daí vem Paulo e escreve o seguinte: como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então você quer ser um obreiro aprovado? Você quer ser um pregador, uma pregadora aprovada? Maneje bem a palavra da verdade. Saiba utilizar a ferramenta que Deus colocou nas suas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Ame a Bíblia Sagrada. Leia quando você estiver indo para o serviço. Leia quando você tiver um tempo livre. Leia no horário do almoço. Leia sempre, aprenda sempre da palavra de Deus, porque são nelas que nós vamos encontrar a vida eterna. São nelas que nós vamos encontrar aquilo que transforma a nossa vida e transforma a vida dos ouvintes durante a pregação. Se você não ama ler a Bíblia Sagrada, se você não ama meditar na palavra de Deus, então sinto lhe dizer, mas você não deve pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho é para aqueles que amam a palavra de Deus. Agora, diante disso, as perguntas que ficam são: você quer mesmo pregar a palavra de Deus sem ler a Bíblia? Você prefere decorar um sermão e só pregar ele ao invés de buscar novos conhecimentos e desenvolver melhor suas ministrações? Acredito eu que você respondeu não para essas perguntas. Que maravilha! Então esse é o momento de buscarmos mais conhecer a Bíblia. É hoje o dia que Deus preparou para você conhecer mais a Bíblia. Não adie o seu conhecimento bíblico. Não adie isso. Pegue a sua Bíblia e aprenda mais daquilo que Deus entregou para você. Se realmente existe um anseio em sua vida por pregar o Evangelho, comece hoje buscando mais conhecimento. Leia a palavra, busque conteúdos em sites e livros que com certeza, com o passar do tempo, você vai desenvolver ainda mais o seu ministério. Caso você esteja pensando nesse momento, eu até tento ler a Bíblia, mas todas as vezes eu não entendo o que está escrito lá. Bom, então eu preciso te mostrar um versículo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 5 o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Oh maravilha, oh glória! Nós acabamos de descobrir juntos que se alguém tem falta de sabedoria, só precisa fazer uma coisa: pedir a Deus. Nesse exato momento, nosso Senhor está pronto para escutar seu pedido e te encher de sabedoria. E eu posso também te ajudar com algumas dicas sobre entender a Bíblia. Vamos para algumas dicas
práticas. Primeira, estude sempre a Bíblia em um lugar calmo, em um momento que você consiga se concentrar no que estiver fazendo. Não estude a Bíblia mexendo no celular, não estude a Bíblia mexendo no computador, assistindo televisão, não. Procure sempre estudar a Bíblia em um lugar calmo e se concentre naquilo que você estiver fazendo, na meditação do Evangelho. Se concentre naquilo, reserve um momento para você falar com Deus. Antes de você ler, ore ao Senhor igual nós falamos. Ore e fale: Deus, me dá sabedoria. E se concentre naquilo. Segunda dica que eu posso te dar é: se ler a Bíblia te dá sono, experimente ler sentado. Com certeza vai te ajudar. Então tem pessoas que ficam com sono quando estão lendo a Bíblia, mas muitas vezes essas pessoas acabam lendo a Bíblia deitado. Não faça isso. Se te dá sono, experimente ler sentado, que com certeza vai te ajudar muito. Terceira dica: fazer um plano de leitura é muito bom. Por exemplo, ler toda a Bíblia em 6 meses ou ler todo o Novo Testamento em 3 meses. Hoje em dia você consegue pesquisar na internet e facilmente você encontra alguns planos de leitura bíblica, que é muito bom. Então, se isso funcionar com você, eu recomendo fielmente essa terceira dica. Sempre que ficar com dúvida em algo, busque ajuda em comentários bíblicos, versículo por versículo. Eles são ricos em aprendizados. Eu posso recomendar 2 comentários que eu utilizo e são muito bons. O primeiro é o comentário bíblico Beacon e o segundo é o comentário bíblico Ragnos. Então, se você tem a oportunidade de adquirir esses comentários bíblicos, eu tenho certeza que eles vão te ajudar a entender mais da palavra de Deus. E para a gente finalizar essa aula, eu quero te contar a história de um homem que realmente sabia o valor de uma oração, que é o primeiro passo que nós falamos, e o valor de uma leitura bíblica. Eu quero te falar da história de Jonathan Edwards. A história diz sobre Jonathan Edwards. Ele viveu de 1703 até 1758. Ele é conhecido por pregar o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E a história vai nos dizer que ele passava todos os dias 13 horas estudando a Bíblia e orando. Sua esposa também o acompanhava. Sabe o que isso resultou? No dia que ele foi ministrar o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, o avivamento foi tão grande que naquela ocasião as pessoas eram renovadas, batizadas com o Espírito Santo. Alguns se agarravam nas pilastras da igreja com medo de que a qualquer momento serem engolidas pelo inferno e perderem a salvação. Sabe o que isso significa? Seu sermão produziu avivamento, pois sua vida era avivada. Então, Jonathan Edwards, a história vai nos dizer que ele passava todos os dias, aproximadamente 13 horas, estudando a Bíblia e orando. Felipe, você está me dizendo que eu tenho que ficar 13 horas estudando e orando para pregar? Não estou te dizendo que isso é uma regra. Não estou dizendo que se você não fazer isso, você não vai ser um pregador. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que aquele homem, ele tinha um fervor tão grande, ele tinha uma vontade tão grande de conhecer a Deus, que ele não passava 1 hora, não passava 2, mas passava 13 horas. Às vezes você tem uma vida muito corrida e você não tem nem esse tempo livre, mas você tem ali 1 hora. E aí você se dedica ao máximo nessa 1 hora. E Deus, ele vê isso na nossa vida. A gente percebe que Jonathan Edwards, quando foi pregar o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, aquilo produziu avivamento nos ouvintes, pois a sua vida era avivada. Se você quer ser um pregador avivado, primeiro tenha um secreto com Deus. Ore, leia a Bíblia. Ame passar tempo na presença de Deus. E eu sinto o Espírito Santo enquanto eu falo isso para você, porque eu sei que tem gente que chegou nessas aulas do nosso mini curso, que são pessoas que precisam de um avivamento na sua vida espiritual. Precisam sentir amor em orar. Precisam sentir prazer em ler a palavra de Deus. E Deus, ele fala por intermédio dessa aula, por intermédio da minha vida, para você, que ele
tem saudade do secreto, que Ele quer um secreto com você. Tenha avivamento na sua vida. E eu tenho certeza que, assim como Jonathan Edwards, se a sua vida for avivada, o sermão que você pregar também vai produzir avivamento. E assim nós chegamos ao fim dessa nossa primeira aula. E eu quero te dizer para você não perder a segunda aula, onde vamos estar falando sobre o terceiro passo. Então, na aula de hoje, você aprendeu os dois primeiros, oração e estudo bíblico. O terceiro passo, que é como fazer um esboço de pregação do início ao fim. Com certeza, uma dúvida muito comum. E de maneira alguma perca a nossa terceira aula, onde vamos te mostrar algo que tem ajudado mais de 1000 pregadores a terem um ministério de conhecimento e graça. Então não perca, em hipótese alguma, tanto a nossa segunda aula e principalmente a nossa terceira aula. E se você gostou muito dessa aula de hoje, compartilhe também com outros irmãos pregadores, pregadoras, para que possam aprender mais sobre o assunto. Não se esqueça de participar do nosso grupo de pregadores. Tem um botão logo abaixo dessa aula. Clique nele e participe do nosso grupo de pregadores, porque lá nós postamos conteúdos diários de muita qualidade, que com certeza vai ajudar ainda mais o seu ministério. E deixe um comentário também nessa mesma página, falando o que você achou dessa primeira aula e se ela abençoou a sua vida, se ela ajudou o seu ministério. Bom, eu te aguardo na próxima aula. Não perca, em hipótese alguma. Deus abençoe e até a nossa segunda aula.